Aleluia. Glória a Deus. Daí, meus irmãos, tudo certo com vocês? Então vamos começar aqui mais um vídeo, mais um devocional que o Senhor me entregou. Gostaria que você prestasse muita atenção porque é a mensagem de Deus, né? Mesmo que seja somente mais um vídeo no YouTube, não é só mais um vídeo no YouTube, porque isso aqui tem características da palavra de Deus, até porque é a Bíblia, né? E a gente vai estar falando sobre ela. Vamos estar falando sobre aquilo que o Senhor entregou no meu coração, sobre aquilo que Deus tem falado comigo, e eu gostaria de compartilhar essa mensagem com você. Amém? Essa mensagem que o Senhor me entregou está em Provérbios, capítulo 7, no versículo 6 em diante, diz assim: Enquanto estava à janela de minha casa e olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebi um entre eles que não tinha juízo. Ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher e caminhava em direção à casa dela. Era o crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou, e sem menor vergonha lhe disse, no versículo 14: Hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos. Por isso estava à sua procura. Saí para encontrá-lo e agora o achei. Estendi lindas cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro, pois meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês. Gente, eu não sei como você se sente lendo isso, mas eu me sinto como se o Senhor estivesse dando essa mensagem para a igreja, para a sua igreja atual. E eu gostaria de falar um pouco sobre essa cegueira espiritual que causa prostituição. Não é só um sono espiritual. Desculpa, eu falei cegueira espiritual. Estou querendo dizer sobre sono espiritual. Elas não só teve um sono espiritual, essa mulher aqui representando a igreja de Jesus, não só teve um sono espiritual, como também nesse sonho havia prostituição, porque ela estava se prostituindo, certo? Então isso para mim representa muito a questão de dormirmos espiritualmente, não prestarmos atenção, não abrirmos os nossos olhos, nossos ouvidos, não abrirmos nosso coração e não podemos tocar naquilo que o Senhor tem nos mostrado porque nós estamos dormindo. É isso que o Senhor tem mostrado para mim, porque essa geração está dormindo, está distraída com o sono, está cansada, está sobrecarregada de várias coisas nessa terra e por isso o mundo a exaustou e fez com que ela dormisse, apagasse espiritualmente. E esse sono espiritual que a Bíblia fala nos evangelhos e nas cartas e no Novo Testamento, esse sono espiritual que a Bíblia toda, aliás, fala, também causa prostituição. E então nós começamos a nos prostituir ao pecado, começamos a nos prostituir, a ceder às tentações, a ceder a tantas coisas que estão à nossa volta nesse mundo e querem roubar nosso coração de Deus. Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre isso, é sobre cegueira espiritual, que também faz parte do sono espiritual. É Deus mostrando, é Deus querendo mostrar para a sua igreja, é Deus querendo mostrar para você e para mim o seu plano, o seu propósito, o nosso propósito aqui na Terra, mas nós não podemos tocar, sentir, ver e ouvir porque nós estamos dormindo e nós estamos nos prostituindo ao pecado, prostituindo às tentações. É sobre isso que eu queria falar hoje com nós, que o Senhor quer falar isso com nós. Então, eu queria começar falando a principal forma de como a igreja de Jesus pode cair em sono espiritual, que é, de uma forma surpreendente, pela glória da comunhão. O que é a glória da comunhão? Gente, Mateus 18, 20. É a glória da comunhão. Eu vou abrir aqui com vocês porque esse texto é um texto de base muito importante para essa mensagem. Mateus, capítulo 18, versículo 20.
here. Mateus 18:20 diz o seguinte: pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Essa é a glória da comunhão. É quando 2 ou 3, ou até mais, quando nós, em igreja, nos reunimos só com um propósito: cultuar, adorar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus. Mas como que isso faz com que nós venhamos a ter um sono espiritual? Bem, gente, a glória da comunhão tem as principais características de, em nós, estando em comunhão, nós estando entre irmãos, para adorar a Deus, com o objetivo de exaltar o nome de Deus e ouvir o que Ele tem para falar aos nossos corações. Isso se chama culto, isso se chama nós nos reunirmos em igreja, isso é uma comunhão. Por isso que se chama a glória da comunhão, porque a glória da comunhão está em nos reunirmos com um propósito central: adorar a Deus, buscar conhecê-lo. Essa é a glória da comunhão. Só que tem um porém. A glória da comunhão, ela traz presença. Na glória da comunhão, o Senhor fala com nós audivelmente. Na maioria das vezes, na glória da comunhão, a gente percebe uma presença diferente, porque é a glória da comunhão. Nós estamos reunidos entre irmãos, e quando nós estamos reunidos entre irmãos, o Senhor fala: eu estou no meio deles. Mas por que isso nos prejudica? Por que nós, estando apegados a essa glória da comunhão, pode nos prejudicar? Aí é que está. Quando nós nos apegamos à glória da comunhão e esquecemos a glória da intimidade, nós perdemos o temor pelo Senhor. Porque, como lemos na base de Provérbios capítulo 7, a mulher que se prostituiu, ela era casada. Ela tinha um marido, só que ela estava em viagem, ela não estava mais íntima do marido. E quando nós perdemos a intimidade, nós perdemos o temor. Então nós começamos a dormir espiritualmente, nós começamos a nos prostituir. Então a intimidade é a única coisa que nos livra das tentações. A intimidade é a única coisa que nos faz ter temor pelo Senhor. E o temor nos afasta de outras coisas além de Deus. Você está me entendendo? Então, quando nós nos apegamos demais à glória da comunhão e esquecemos da glória da intimidade, nós perdemos o nosso temor pelo Senhor. E nós não buscaremos mais o Senhor, e nós perderemos o temor por Deus, e é o temor de Deus que nos afasta do mal, que nos afasta do pecado. Então, é sobre isso que eu queria falar é sobre isso que Deus quer falar com nós, aos nossos corações. É bom a glória da comunhão? É maravilhosa. O Senhor escreveu, o Senhor arquitetou essa igreja para a glória da comunhão, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas o que a gente não pode fazer é substituir essa glória da intimidade pela glória da comunhão, porque senão não gera nada, a gente perde o nosso escudo, a gente perde a nossa proteção. Porque o que nos livra de todas as coisas, todos os maus que estão ao nosso redor, que estão nesse mundo, que querem nos separar de Deus, o que nos livra é nós sermos íntimos de Deus. E se nós não formos íntimos, se nós perdemos a nossa intimidade, nós perdemos o nosso temor por Deus. Nós perdemos o temor que nós tínhamos antes pelo aquilo que o Senhor tinha para derramar em nossas vidas. O nosso propósito, o propósito que Deus tinha para a nossa vida. Assim como a mulher que se prostituiu, quando nós deixamos de ser íntimos do nosso noivo, quando nós deixamos de ser íntimos do nosso marido, com quem criamos uma aliança, por ele estar em viagem e nós ainda assim não queremos, perdemos o nosso amor, perdemos a nossa afeição, nós perdemos também nosso temor. E nós vamos começar a nos prostituir e cair em sono espiritual. Nós vamos começar a ceder para as tentações, ceder a pensamentos terríveis, ceder aos quereres do nosso coração impuro. Porque nós, de fato, nós somos impuros. Sem Jesus, longe de Jesus, nós somos impuros. Longe da santidade do Senhor. Então, tudo isso traz um sentido muito importante. Nós temos estado firmes, apegados à glória da intimidade, ou nós substituímos a glória da intimidade pela glória da comunhão? Porque eu garanto uma coisa, que há de diferente entre a glória da intimidade e a glória da comunhão. E a glória da intimidade, ela é caracterizada por Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6:6. É onde fala sobre intimidade. Diz o seguinte: mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará.
A glória da intimidade é a única glória entre as duas glórias que fala que vai ter uma recompensa. Porque a glória de Mateus 18:20, que é a glória da comunhão, diz apenas que Jesus vai estar lá, que a presença de Deus vai estar lá. Então quer dizer que se eu estiver sozinho no meu quarto, porque em Mateus 6 diz, 6:6 diz, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então tá falando para nós, só eu e Deus orarmos, não mais ninguém. Em Mateus 18:20 diz que onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Então, se eu estiver sozinho, buscando a Deus, quer dizer então que Deus não vai estar? Não, meu amigo, não quer dizer isso. São glórias diferentes. A glória da comunhão é a glória onde ocorre a manifestação de Deus por causa dos filhos, mas a glória da intimidade Deus fala em segredo, Deus observa em segredo e recompensa em segredo. É tudo em segredo, mas no final há uma recompensa. Há uma recompensa. Na glória da comunhão há manifestações, mas somente na glória da intimidade há a recompensa. E a recompensa é o conhecimento da beleza de Deus, o conhecimento da beleza do Evangelho. Nós sermos íntimos de Deus, nós conheceremos Deus como Ele é. Nós veremos a Deus, nós seremos íntimos, nós seremos seus filhos de verdade, porque só é filho quem é íntimo, só é filho de nosso pai, só é filho de um pai quem é íntimo do seu pai. Então, tudo isso carrega a sua essência da intimidade. Nós precisamos voltar para a intimidade. Nós precisamos ser essa geração que volta para o quarto, apegada a sermos íntimos de Jesus. É isso que nós precisamos. Ou é sermos íntimos de Jesus, ou senão nós nos prostituiremos. Porque quando nós estamos fora do quarto, nós perdemos a nossa afeição. Porque a nossa afeição ela é alimentada, a nossa afeição, o nosso amor por Jesus, a nossa paixão, ela é concretizada, ela é construída, ela é alicerçada com base na intimidade. E se nós perdermos a nossa afeição, nós perderemos o nosso amor, nós perderemos o nosso temor, o nosso zelo por Jesus. E quando nós perdemos o nosso zelo, seremos como essa prostituta que esquece do seu marido e se prostitui a outras coisas. Não esqueça, meu amigo, que você tem uma aliança com Jesus. Você tem uma aliança com Jesus. Você tem a sua vida. Ela é consagrada a Deus. Todos nós devemos ser consagrados a Deus. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus e nós fomos comprados por alto preço. A Bíblia fala que nós fomos comprados por alto preço. Então eu queria que você se ligasse nisso. Pega o link, então. E o que eu quero dizer é, não esqueça da glória da intimidade. Porque se você se esquecer da aliança que Deus fez com você e você fez com Deus, você perde a sua afeição por Ele. Você perde o seu amor. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Nós precisamos ser íntimos dele. E não acabo por aqui.